Fala galera, bom dia ainda, né? Tudo bem com vocês? Deixei para começar a live depois do ouro do Brasil, né? Meus parabéns aí a todos os medalhistas, todo mundo participou da Olimpíada, né? Porque para participar tem que ganhar alguma coisa, sem chororô, porque veio muita gente falando besteira também, mas enfim, não é o tema da live, tá? A gente vai falar do TJ de São Paulo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o edital, naturalmente, não foi publicado, tá? Mas ao contrário de outros concursos, simplesmente eles divulgaram informações para não precisar surpreender todo mundo e tem gente que tem infarto, né? Praticamente quando o edital sai. O edital vai sair domingo para segunda, no Diário Oficial. As informações mais relevantes, todas já estão disponíveis, a questão das datas da prova, número de vagas, esse tipo de coisa, todos já foram disponíveis, vários perfis publicaram, os cursinhos também publicaram dessa vez, sem precisar requentar a notícia, né? E aqui, gente, como eu fiz já com outros concursos, eu vou tentar passar um entendimento diferente. Eu vou falar como é que foram as últimas provas, dar uma pincelada para vocês terem uma noção melhor de como foi. O que fazer a partir de agora, como lidar com os concursos, os outros concursos saíram, né? Se vocês voltarem algumas, porque tipo, às vezes eu sou chato, mas é porque eu gosto de cutucar. Se vocês voltarem a algumas lives anteriores, as lives ficam gravadas, eu fui um dos que falei, todo mundo chorando, meu Deus, não vai ter mais prova, não vai ter concurso, porque não podia estar tendo. Falei, galera, é o seguinte, vai sair tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque houve um represamento de concurso. E está sendo todos ao mesmo tempo. E tipo, quem poderia ter aproveitado, claro que não são as circunstâncias perfeitas, a gente estudar durante uma pandemia, mas quem teve tempo de estudar e quem estudou bem durante a pandemia está chegando super preparado para essa sequência de editais, né? Sequência de provas. A gente tem prova objetiva do TJ Goiás, do TJ Paraná, dia 19 de setembro, que tem do MP Santa Catarina também, né? Prova do TJ Goiás, dia 26 de setembro, e já tá emendando aí com prova do TJ São Paulo, dia 14 de novembro. Isso para não falar de outros, tá? Só lembrando, eu vou fixar aqui que o edital vai sair... sai de domingo para segunda, tá bom? Para ninguém ficar perguntando por que não tá vendo o edital. Tá? E vamos lá, gente. Eu fiz uma pautazinha aqui para vocês, tá? Primeiro, o que fazer agora? A gente tem uma prova daqui a 3 meses e 1 semana, né? Uma prova, qual é o diferencial dela? O diferencial do TJ de São Paulo para aquela questão para a mentalidade ajudar vocês, tá? E não prejudicar. O TJ de São Paulo tem muita vaga, tá? São 266 vagas. Eu vou falar do intensivo da consultoria mais pro fim da live, tá bom? A live vai ficar gravada, então vocês podem assistir depois, sem problema algum. O TJ de São Paulo oferece 266 vagas diretas, né? Eles têm que chamar esse pessoal, às vezes chamam mais. E qual é a vantagem dele? Muita gente quer TJ de São Paulo. Por quê? Porque os interiores de São Paulo são muito bons, né? Ao contrário de outros interiores no Brasil. Então, roda muito os demais concursos. Por quê? Vai ter gente que vai ser aprovada, quem está muito bem, no TJ Goiás, TJ Paraná e TJ São Paulo. E fatalmente, não vou dizer todo mundo, óbvio, né? Até porque Goiás e Paraná são bons estados, mas muita gente vai escolher São Paulo, tá? E isso vai fazer com que os outros concursos rodem muito mais. Por isso, a primeira dica que eu dou para vocês, se puderem, e aí entra a parte financeira, tá? Não sei como tá a parte financeira de cada um. Se puderem, façam os 3 concursos, tá? Se vocês estiverem bem, né? O que é que a gente está bem, pessoal? Tá ali, pelo menos há umas 6, 7 questões do corte, considerando o tempo. Tá? O TJ de Goiás e o TJ do Paraná estão mais próximos, mas o TJ de São Paulo tem mais de 3 meses, né? Então, tá ali 6, 7 questões do corte no máximo.
Ah, eu tô a mais, Adalberto, não vale a pena fazer? Avalie bem. Claro que eu não tô dizendo que você vai ser eliminado, tô dizendo que é muito mais difícil, tá? E quando eu digo corte, é corte de provas anteriores, tá? Cuidado com esses simulados à parte, por exemplo, os nossos do intensivo, eu tento colocar mais ou menos equilibrado. Então eu falo, gente, ó, entre 65 e 70 questões, são provas às vezes difíceis, entre 65 e 70 você tem chance, com 3 meses você tem chance de ir além. Menos de 50, menos de 60 não tem como, tá, gente? E aí o que acontece? A parte financeira, para você se planejar bem financeiramente, né? Não ir fazer uma prova de paraquedas, não adianta. Então, quem tá fazendo boas pontuações, eu recomendo fazer as 3. Justamente, não é só por uma questão de emendar, de aproveitar o conhecimento, que também é um bom argumento, mas porque vamos supor que você, sei lá, eu nem sei o número de vagas desses outros dois, tá? Mas vamos supor que você passa em 50, bem fora das vagas. Sendo que muita dessa galera vai pro TJ de São Paulo e aí vai rodar bem mais os outros editais. Isso vale para concursos de MP também, tá? Defensoria um pouco menos. Mas MP e magistratura, por serem muito semelhantes, vale a pena você fazer. Então, obviamente, analise bem como está o seu financeiro, analise bem como está o seu nível e se inscreva, tá? O direito não muda. Apesar de serem abordagens um pouco diferentes, a gente vai falar da banca já já, o direito é uno, então dá para você aproveitar, certo? Uma prima minha que vai fazer a prova veio perguntar, e eu vou abrir esse parênteses logo, porque tem muita gente já desesperado com a questão de passagem e tudo mais, né? Eu vou para Recife agora no início de setembro. Fortaleza Recife tá mais de R$1.000 para o início de setembro agora. Eu já cheguei a comprar aí de volta a R$250, Fortaleza Recife. Estão muito caras as passagens. E o pior para vocês é que foi véspera de feriado, né? Dia 14 de novembro. 15 de novembro é segunda-feira e é um feriadão. Então as passagens do Brasil inteiro aumentam muito. Concurseiro só se ferra. Mas se liguem nisso aí, tá? Na questão da passagem. Por quê? Porque tende a aumentar. Não vai baratear, tá, pessoal? A inflação tá galopante, tá aumentando muito. Então não vai baratear. Então tentem garantir o mais cedo possível a passagem de vocês. Quem vai efetivamente fazer prova. Vejam a questão de excursões de ônibus, né? Para quem não pode gastar tanto numa passagem, enfim. E a questão da hospedagem, que ela também me perguntou, fique em algum canto perto do metrô, tá? Não se dê a luxo, mas eu vou ficar num canto longe, mas eu pego um Uber. Imagino que todos conheçam a fama do trânsito de São Paulo, né? Esse concurso é o concurso mais esperado de carreiras jurídicas do ano. Todo mundo pergunta por esse concurso. Todo mundo. Então, vai muita gente fazer. Vocês estavam surpreendidos com o número de inscritos no TJ, acho que foi TJ do Goiás, foi 12 mil, uma coisa assim. Imagina o TJ São Paulo, galera. Imagina o TJ São Paulo. Vai ser muita gente se deslocando ao mesmo tempo na cidade. Então, fiquem em algum canto perto do metrô. Aprendam a andar de metrô, quem não sabe, e peguem metrô. Tá? Peguem metrô. Se eles não resolverem fazer greve lá no dia da prova, mas é o mais seguro a se fazer. Isso é uma dica, né? Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a minha grana. Sempre fui muito preocupado com a minha grana. Então eu via sempre via maneiras de economizar, e eu tento passar isso para vocês também na medida do possível. Veja o site Google Flights, tá? Google Flights, para vocês verem passagens. Enfim, voltando ao conteúdo, tá? Voltando ao conteúdo. Ao tema da live, né? Eu tava dando uma olhada aqui, a gente teve 3 últimas provas, né? Eu fiz, né, para os meus alunos, eu sempre faço a análise das provas. E tem uma coisa interessante, 2 dados interessantes, aliás, 3. O corte em 2015... Vocês lembram daquela história que falavam que antigamente as provas eram mais difíceis, os cortes eram menores, e ultimamente os cortes estão maiores. E eu falei, olha galera, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o nível de dificuldade de cada disciplina na prova, tá? E a prova de 2015, foram os 2015, 2017 e 2018, a prova de 2015...
O corte foi 69, tá? O corte foi 69. Boa, a Cris tá falando aí, 74 e de volta de ônibus. Ótimo, quem tá ali pertinho, né? O problema é quem tá longe. O corte em 2015 foi 69. O corte nas duas últimas provas, de 2017 e 2018, foi 79. Aumentou 10 pontos. Dalberto, como vai ser o corte nessa? Não tenho ideia. O que eu sei é que vai ser acima de 60, que é a cláusula de barreira, tá? Mas não tenho ideia. Pode ser 85, 90? Pode, gente. Pode ser, tá? Pode ser 65 também. Não vai importar você definir quantas você tem que fazer. Por quê? Porque vai depender do nível de cada prova. E as outras duas informações são quanto a matérias. Olha só que interessante, gente. Nas 3 provas, a prova de criança e adolescente de ECA foi uma prova muito fácil. Significa que vai ser fácil agora? Não, não significa. Mas vocês concordam comigo que há uma probabilidade maior? A gente trabalha com probabilidade. Nunca dá para saber o que está na cabeça do examinador. Então as provas de criança e adolescente e consumidor foram provas fáceis, muito fáceis, pelo nível de acerto delas, tá? E a prova que foi difícil, que muita gente quer ficar ligado em penal, processo penal, processo penal ficou variado, tá? Umas foram mais difíceis, outras foram mais fáceis. Por exemplo, a prova de 2018, penal foi difícil, processo penal foi médio. Já na prova de 2017, penal foi muito difícil e processo penal muito fácil. Vocês estão vendo como pode pegar vocês isso daí? Vocês se basearem muito nessa... eu sou muito ruim em penal porque eu fui mal na última prova. Veja qual foi o nível de dificuldade dela. Se você foi... eu fiz a prova de 2017, fui muito mal em penal e muito bem em processo penal. Significa que o penal eu estou muito bem, vou estudar menos. E processo penal eu estou muito... significa que penal eu estou muito mal, vou estudar mais. E processo penal estou muito bem, vou estudar menos. Não significa nada. Por quê? Porque a prova estava num nível muito difícil de penal e muito fácil de processo penal. Então era sua obrigação ir bem em processo penal e não teria problema, não foi o que definiu sua reprovação, você ir mal em penal. Deu para entender, galera? Mandem corações aí, vocês estão entendendo, vocês estão me acompanhando. Então, isso é muito importante agora, tá? Por que é muito importante agora? Porque nessa reta final, como eu coloquei no post lá, reta final que eu digo o pós-edital, né? Que vai começar agora. Que reta final mesmo com aquela ideia de estudar mais, tempo e tudo mais, eu considero mais perto da prova. Mas, como todo mundo chama de reta final, inclusive a gente chama, né, nos nossos cursos de reta final. O que é que você tem que definir? Você tem que ter um cronograma regular que você vai muito mais revisar o que você já estudou. E o revisar nesse momento é repetir, tá, gente? Repetir conteúdo. Como também o tempo a mais que você for estudar, você tem que focar nas suas deficiências. E a análise correta, a identificação correta de deficiências é justamente isso aqui que eu fiz com vocês. É você, eventualmente, eu fui mal nessa disciplina e a prova estava muito fácil. Eu estou mal nessa matéria. Eu vou estudar mais essa matéria. Então, quem é do nosso intensivo, né, tem um cronograma regular, que é equilibrado, tá? Equilibrado de acordo com a cobrança de cada matéria. Mas aí o a mais, eu sempre digo, se você tem um tempo a mais, estude as matérias que você está deficiente. Estude bem mais elas. Por quê? Simplesmente porque você vai acertar mais questões fáceis dessa matéria. É diferente de uma matéria que você já sabe muito. E aí você, eu vou estudar mais aprofundadamente essa matéria porque eu gosto muito dela e vai compensar. Não vai. Porque não é porque você sabe muito que você vai acertar as questões difíceis da prova, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o conhecimento é infinito, né, praticamente.
Uma outra coisa interessante sobre a análise das últimas provas, tá certo? Uma notícia não muito boa para vocês, tá? Empresarial tem 10 questões. Diferente de outras provas de magistratura que costumam cobrar menos empresarial, né? Empresarial no TJ de São Paulo tem 10 questões, então boa sorte. Mas a boa notícia é que não é tão difícil assim, tá? Não é tão difícil, eles não costumam pegar pesado. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Que você não pode... Porque às vezes, eu já falei pra galera assim, pessoal, empresarial são 5 questões e você não sabe de nada, qual é o melhor a se fazer? Se você não, deteste empresarial. Empresarial nem direito eu concordo, não é direito. Mas tem 5 questões na prova. O que é que você faz? O custo-benefício para estudar do nada, porque você estudou muito pouco, sabe muito pouco, é muito ruim, tá? Muito ruim. Por quê? Porque você vai ter que estudar bastante para você saber alguma coisa e só para acertar ou para tentar acertar 5 questões. Ocorre que 10 é um peso dobrado, tá? Normalmente eles cobram 10 de empresarial e só confirmar isso nas outras provas. Exato. 10 de empresarial e 5 de ambiental, tá? 10 de empresarial e 5 de ambiental. Foi assim em 2017 e 2018. A Adalberto vai vir assim agora? Não sei. A VUNESP, ela não divide, não costuma determinar o número de questões, né? Tem os grupos, né? Então a gente tem aquele negócio de 35, 30, 35. Então você vai ter que estudar empresarial, galera. Estudar empresarial. A gente vai colocar desde a primeira semana nos nossos intensivos. O que a gente não faz no regular, nem faz nos demais do TJ Goiás e TJ Paraná, que a gente está disponibilizando já. Não tem empresarial nas primeiras semanas. Por quê? Porque quer mesmo, mas no TJ de São Paulo vai ter. E tem que ter no seu estudo também, quem não está seguindo. Beleza? Outra coisa muito importante. Estilo da banca. Detalhe, galera, a VUNESP ela tá ajudando na organização, ela auxilia para organizar a prova. Os fiscais são da VUNESP, a contratação dos locais de prova é da VUNESP, mas quem elabora a prova é a banca própria de São Paulo, como foi a banca própria dos juízes e desembargadores, como foi nos últimos concursos, tá? E aí a banca própria, sendo que a banca própria do TJ de São Paulo, como eu até falei pra vocês, ela costuma manter um certo estilo. Algumas coisas eu já falei pra vocês, né? Criança e adolescente fácil, consumidor também, processo... Eu falei que era prova processo civil, gente? Não falei, né? Não falei, desculpa, gente. Eu acabo mudando, falando besteira e troca. A prova de processo civil normalmente é a prova mais difícil. Foi assim nas 3 últimas provas. As 3 últimas provas, tá? Processo civil foi a prova mais... Aliás, tirando 2017 foi penal, né? Mas processo civil, vou mudar a coisa. Sempre é difícil, tá? Isso significa que você precisa estudar mais processo civil? Olha a pergunta do milhão. Processo civil sempre vem difícil. Sempre. Tá vindo, né? Não significa que vai vir agora. Isso significa que você tem que estudar mais processo civil porque vem difícil? O que é que vocês acham? Hein, galera? Porque, não se enganem, quando sair o edital, quando vocês forem ver os vídeos de análise e tudo mais, o pessoal vai falar, olha, processo civil normalmente é muito complicado, vocês precisam estudar de forma mais aprofundada, vão ler o Didier, vão ler essa galera. Não, galera, vocês têm que ter um estudo padrão. 10 questões de processo civil. Estudo padrão. Não é o difícil. Se a prova vier difícil,
Uma porrada de gente vai errar. Não é o que vai fazer diferença na sua prova. O que vai fazer diferença é eventualmente você não estar sabendo nada de ECA e errar questão idiota. Tá? Errar questão idiota. A Van de processo civil mais lei seca. Não, na verdade ela é difícil porque ela costuma cobrar um pouco mais de doutrina. Tá? O processo civil no TJ de São Paulo. Significa que você vai ter que morrer de ler doutrina agora? Não há mais tempo hábil. O ponto de ECA vale a mesma coisa do ponto de processo civil. Então é padrão. Vai ser lei seca, ler um pouquinho ali de doutrina e tudo mais, mas o que eu quero que vocês entendam é que você não precisa mudar todo o seu estilo porque uma prova vai vir mais difícil. Tá bem? Vale a mesma lógica para aquela matéria que não era cobrada antes e que vai ser cobrada agora. Não vale a pena só estudar ela. Por quê? Porque a pontuação nela vale a mesma. Pontuação das outras. E o que é mais fácil? Você acertar uma questão que você já viu várias vezes nas suas leituras e tudo mais, ou você acertar uma questão de uma matéria nova? O que é mais fácil, galera? Pense no negócio que a galera parece que fez, ninguém consegue pensar fora da caixa. É claro que é mais fácil acertar uma questão que você já viu. E põe na cabeça de vocês vão esquecer as coisas. Pessoal, a gente esquece as coisas. Então, a gente tem que relembrar sempre. Essa é a ideia do intensivo. Você vai repetir, velho. Não tem, o intensivo não vai ter muitas novidades. O que a gente vai acrescentar, algumas leis novas, né, que estão saindo, vão ser cobradas, já que o edital vai ser agora. Nova lei de licitações, a corte de não persecução, as mudanças de falência e tal. Mas não tem novidade zona, não. Por quê? Porque o que eu quero é que vocês relembrem. Eu não quero que vocês aprendam nada novo até daqui para o dia da prova. Tá? Quem está começando a estudar agora não vai passar nessa prova. Quem está começando a estudar agora não vai passar na prova. Então o intensivo da reta final é pra gente que tem razoáveis chances de passar, tá? Razoáveis chances de passar. Quem não tá muito lá atrás, nem tá começando a estudar agora, pega o intensivo regular. Regular, não é a reta final. Tá bem? Então, o estilo da banca própria, né? E eles gostam muito, pessoal, do TJ de São Paulo, pessoal, gostam muito de súmula, tá? Se liguem, principalmente nas 4 matérias principais, digamos assim. Civil, processo civil, penal e processo penal. Essas 4, o pessoal gosta muito de súmula. Informativo, alguém perguntou, Roberto, informativo. Não vai cair. Não vai cair. Muita gente vai falar que vai cair e tal. Informativos, gravem isso. Informativos de seu direito de um ano pra cá, né? Não vão cair na prova do TJ. Então, Beto, mas como é que você sabe? Você não é examinador. Não vão cair. Não é o estilo da banca. A única banca que cobra informativo recente é a CESP. A única banca que cobra informativo recente em prova objetiva, tá? Dalberto, e na discursiva? Vai ter que estudar, tá? Pra discursiva, que vai ter tempo depois para estudar os informativos. Na objetiva não vai cair, tá, galera? Eu desafio qualquer um a pegar todas as provas do TJ de São Paulo e verificar se caiu algum julgado do último ano. Pode até ter caído julgado, porém, ou vai estar nas súmulas, ou seja, entendimentos já consolidados, ou vai estar que não vai ser súmula, mas em jurisprudências já muito batidas. Jurisprudência batida vai estar no seu material de apoio, tá? Doutrina, se você usa manual, se você usa sinopse, se você usa caderno sistematizado, vai ter que estar lá. Se ele é um bom material, a jurisprudência batida vai estar lá. Não vai cair informativo do último ano, tá? Vale a mesma coisa pro TJ do Goiás, vale a mesma coisa, aliás, menos um pouco pro TJ do Paraná, que às vezes cobra. Mas, por quê? Porque é a banca própria, tá bom? Caiu alguns julgados, o que eu acabei de falar.
caem julgados, mas caem julgados batidos. Batidos. Julgado batido é do seu material de apoio, não é informativo, tá bem? Não é informativo. Podem me cobrar depois se isso não acontecer. Tudo bem, galera? Beleza. E aí, é isso. Informações precisas. Como é que vai ser a nossa preparação no intensivo e na consultoria? A gente vai ter vagas da consultoria, tá? Não é comigo, é com o defensor. Como vocês sabem, MP tá proibindo coach, né? Enfim, mesmo que eu não considere coach, mas tá proibindo. E também proíbe aos juízes. Então a gente tem uma orientação com o defensor público da União. Sensacional ele, que treina a galera do nosso método. Quem tiver interesse, manda em direct. A consultoria, o acompanhamento, ele é mais personalizado, né? Você tem que botar direto e tudo mais. O que a gente vai ter é o intensivo reta final TJ de São Paulo, que são aquilo que vocês já estão habituados, né? A gente vai começar na terça-feira. Dia 10/8 e vai até dia 14 de novembro, tá? 3 meses de preparação, você sabendo o que estudar a cada dia, com acesso àqueles vídeos de como ler a lei seca, como fazer prova, como estudar resumo. Vamos ter 3 simulados, tá? Vamos ter 3 simulados e aí vai ter com aquela ideia de serem simulados equilibrados justamente para você verificar a sua deficiência e estudar mais. Então, eles são equilibrados as matérias, tem um nível de dificuldade parecido, e vai ter lá, dizendo, essa aqui foi média, essa aqui foi difícil, tudo mais. Aí vai fazer tudo isso para que você saiba bem identificar suas deficiências e consiga uma pontuação melhor na prova, tá bem? Vai estar disponível a partir de segunda-feira para aquisição, essa live vai ficar salva. Eu vou disponibilizar os links também, quem quiser se inscrever, tá bem? Terça-feira a gente começa, vai até a data da prova, e acesso ao grupo do Facebook, acesso ao intensivo regular, acesso às retas finais, TJ Goiás e TJ Paraná, tá certo? Então, acredito que vocês vão estar muito bem orientados até lá, tá bem? Show de bola? Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Deu pra entender, né? Quem tá na mentoria mais estrutural vai ter direito, quem tá no intensivo, tá? A gente mudou um pouco da sistemática, o intensivo é um pouquinho diferente da mentoria, então tem que estar no intensivo. A mentoria a gente já descontinuou. Como conciliar as nacionais TJ Goiás, Paraná e TJ São Paulo? Ótimo, Duda. Vai depender do seu resultado nos simulados, tá? Se você fez, por exemplo, a gente vai ter um simulado TJ Goiás agora, esse fim de semana, salvo engano. Faça o simulado. Se você está fazendo acima de 70, continue na reta final TJ Goiás, faça TJ Goiás, TJ Paraná, no caso TJ Paraná, TJ Goiás, porque você está bem. Você está bem. E depois faça o que te sobrar para o TJ de São Paulo. Tudo bem? Porque você está num nível já, quem está bem para essas provas, que é basicamente repetir continuamente. Não precisa mudar drasticamente. Agora vamos supor que você não está ainda num bom nível. Você fez simulados e fez 60. Aí eu aconselho a você não seguir o TJ do Goiás e TJ do Paraná. Por quê? Porque está muito próximo. E fazer para o TJ de São Paulo. Tá bem? Tem que comentar 15 pontos de mês. Galera, 15 pontos, tudo depende de referenciais, tá? Referenciais. Os intensivos, a gente coloca os simulados para você se referenciar quanto a uma outra prova do intensivo, tá? Você tem que se referenciar quanto a provas no caso, se é do mesmo nível, aliás, se é do mesmo curso, ela tem que ter o nível de dificuldade, como a gente coloca, ou se são provas anteriores, você se referenciar com o corte da prova anterior. Então, se você faz o TJ de São Paulo 2018 e faz 20 questões a menos do que o corte, em 3 meses, dificilmente você vai conseguir superar isso, tá? Mas se você faz 10, de repente você consegue.
Tudo bem? A reta final é resumo? Não, gente. As retas finais nossas são dizendo o que você vai estudar. Deixa eu ver se eu abro aqui uma para vocês verem aqui. Eu vou abrir uma do TJ Paraná, tá? Para vocês verem. Tem um pessoal que não conhece, né? Um pessoal novo. Deixa eu ver aqui. Olha, gente. Reta final. Ó, aqui é a semana 6 de... semana 6 de TJ do Paraná, reta final TJ do Paraná. Então tem basicamente o que você vai ler, tá bom? Ó, resumos... Deixa eu só tirar um pouco aqui. Fora. Ó, penal, consumidor, empresarial e questões de processo penal. FGV, quem está organizando lá. Constitucional, legislação penal extravagante, previdenciário, que cai lá, né? Questões de EC consumidor. Então, todas as nossas retas finais são assim. São razoavelmente tranquilas as metas de serem batidas, ó, lei de improbidade administrativa e tudo mais. E aí os filtros no que concursos. E no final tem, ó, súmulas aqui. A gente sempre coloca como leitura suplementar súmulas. E ao final tem um dia de descanso. A reta final do TJ de São Paulo vai seguir mais ou menos a mesma lógica, tá certo? Isso com alguns vídeos de orientação também que a gente coloca. Eleitoral sinopse é suficiente. A gente não vai ter estudo de doutrina para eleitoral, tá? Só letra de lei. Lembrem-se, a gente tem que fazer escolhas trágicas, pessoal. Escolhas trágicas, tá? Não dá tempo de ler tudo. Se não dá tempo de ler tudo, tem algumas coisas que a gente vai fazer escolhas trágicas. Por exemplo, ECA, só letra de lei, porque é o que cai basicamente, tá bom? Letra de lei e questões. Não vai ter resumos, por exemplo. Beleza? Estudo para delegado há alguns anos. Reta final regular. Faça o simulado. Faça o simulado e veja como é que você tá. Tá? Os simulados de magistratura. Eu acho que vou disponibilizar um agora no... Ou então faça a última prova. Faça a última prova do TJ de São Paulo 2018. E veja como é que você tá. Tá bem? Mais alguma dúvida, galera? É isso, live vai ficar salvo. Divulguem entre os amigos. E lembre-se, terça-feira começa, mas a partir de segunda vai estar disponível para vocês adquirirem a reta final. Beleza? Valeu, hein? Tchau, tchau.